Sejam bem-vindos ao podcast Vida Rica. Eu sou a Aline Sopper e nesse podcast a gente fala sobre como construir uma vida rica, uma vida de prosperidade financeira. A gente fala sobre negócios, empreendedorismo e eu recebo pessoas aqui que vão contar a jornada para inspirar vocês a ter uma vida rica de verdade. E no episódio de hoje eu tenho um convidado muito especial, um convidado que significa muito para mim, um mentor para mim também, que tenho o prazer de receber aqui, Marcel Scalco. Seja bem-vindo. Aline, muito obrigado, estou muito honrado, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e contribuir para que as pessoas percebam que uma vida rica está ao alcance das suas mãos. Exatamente. E Marcel, eu já vou preparar o pessoal. Vocês fiquem atentos que o episódio de hoje não vai ser nada comum, porque todas as vezes que a gente conversa com o Marcel, a gente aprende muito. E para quem está chegando agora, conta um pouquinho do que você faz hoje, para situar as pessoas, né? Como que você ajuda as pessoas? Tá bem. Para situar as pessoas, eu vou começar como eu comecei a minha jornada profissional. Você pode só contar que hoje você... então tudo bem, fique à vontade, fique à vontade. Mas eu posso seguir o teu estímulo, porque aí eu contextualizo. Tu que sabe. Quer que eu faça? Fale, não é longo. Não, é só então um tá salto. bom, só para eles saberem quem é o Marcel, porque Tá. talvez eles não saibam, né? Mas acho que é legal, porque como eu comecei como consultor de empresas, e isso pode fazer sentido para algumas pessoas, e eu ajudava e as pessoas amavam, mas aquilo não acontecia, eu comecei a perceber que sim, as pessoas precisam de técnica, mas tem algo dentro das pessoas que as impede de seguir mais leve, mais livre e realizar mais. Aí que eu dou o salto histórico e eu comecei a estudar para mim autoconhecimento, e quando eu experimentei o autoconhecimento, minha vida se transformou completamente, e ali eu escolhi sim seguir com a minha empresa de consultoria, mas tenho também uma empresa de treinamento comportamental, na qual durante muito tempo eu ensinei o que os meus professores me ensinaram, mas aí eu brinco que os cabelos brancos chegaram, a barba branca chegou, e eu percebi que a vida então é regida por leis, as 9 leis da vida, e hoje essencialmente o que eu faço é ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, mais realizadora, mais próspera, mais rica, a partir do respeito às 9 leis da vida. Como que eu faço isso? Por intermédio de treinamentos e mentorias. Muito bom. Então, se você não conhecia ainda Marcel Scalco, ele é o autor, o criador das 9 leis da vida. Inclusive, eu não sou com o livro aqui, está na minha casa. Podia ter trago para mostrar, mas já fica a indicação para quem quiser conhecer. É um livro incrível que eu indico para todo mundo, um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Aline, fico tão E feliz. muito profundo também, né? Toca realmente lá no fundo do coração as 9 leis da vida, e o livro em si foi escrito de forma maravilhosa. Muito Que bom, legal, muito fico bom, muito Marcel. feliz. É um livro muito genuíno, porque é muito bonito isso, Aline. É um parênteses no meio aqui do Vida Rica, mas tudo se comunica, né? Eu por muitos anos me cobrei por não ter escrito um livro, já que eu tinha tanto conteúdo e as pessoas mesmo me cobravam. Mas a vida é perfeita como ela é, né? E no momento que eu pude concordar com o fato de não ter escrito ainda, eu me liberei, e aí me liberei para escrever. E eu compreendi que eu não tinha escrito ainda, porque tudo que eu tivesse escrito antes, Aline, não seria genuíno, não seria verdadeiro, não seria original, como são as 9 leis inegociáveis da vida. Então ele foi escrito no momento certo, e ele é o melhor de mim. Ele é o melhor do que eu recebi dos meus mentores, passou por mim e saiu do meu jeito, com a minha linguagem. Ele é muito simples, muitas pessoas me falam que não conseguem terminar um livro, e as pessoas conseguem, porque ele é feito com uma linguagem acessível. E o mérito desse livro é ele não perder a profundidade, tu falaste agora, né? Muito embora seja simples, ele é uma historinha, né? É uma historinha, e aí tu vai seguindo, e no final tem lindos insights, as pessoas são tocadas, é verdade. Eu li o livro numa folga passeando de lancha, né? Então eu estava lá na minha lancha, lá lendo Uma Vida Rica de verdade, né? Lendo meu livro. Tem até uma foto que eu tirei, depois posso te mandar. É verdade, tu não postou essa foto? Eu postei me e marquei o livro. É. E incrível, uma profundidade e uma leveza, exatamente isso. Que legal, que coisa boa. E eu sei que você vai inspirar muita gente hoje aqui, contando como que foi essa sua construção
construção dessa tua vida rica hoje, uma vida próspera, você é um empresário bem-sucedido, um treinador reconhecido, gera dinheiro, gera riqueza para tua família e para outras pessoas também. Mas foi sempre assim? Muitas pessoas acham que para alguém ter uma vida rica, enriquecer, tem que ter trazido isso como criança, né? Tem que ter nascido numa família rica, tem que ter tido uma história familiar de riqueza. Como é que foi a tua história, Marcel, com o dinheiro? Como é que foi isso? Eu conto. Como que eu me defino enquanto criança? Uma criança boazinha, querida, respeitosa. É isso. Mas lá no profundo, como eu brinco, autoestima menos 17, autoconfiança menos 42. E inconscientemente, hoje eu vejo com clareza, hoje eu tenho consciência, eu tomei uma decisão. Significa que eu não tenho valor, que eu não sou uma pessoa muito legal, porque inconscientemente eu me achava sem valor. Então eu tomei basicamente 2 decisões. Eu vou estudar muito e eu vou ganhar muito dinheiro, né? E assim eu fiz. Com 23 anos, eu tinha 2 faculdades, eu tinha um curso técnico, eu tinha uma pós-graduação e eu era gerente de banco e eu não dependia mais dos meus pais. Com 23 anos? 23 anos. E eu nunca mais ganhei dinheiro dos meus pais. Nunca mais pedi dinheiro dos meus pais. Ganhei um presente, quando eles deram um presente para os 3 filhos, mas foi presente. Eu não estava precisando, muito pelo contrário. E isto funcionou muito bem, Aline, porque estudar nos coloca num bom lugar. E eu nasci, isso eu acho que eu nasci assim, com a capacidade de fazer dinheiro. Porque aqui tem uma coisa importante, para as pessoas terem uma vida rica, elas precisam, no meu conhecimento, fazer, sim, cuidar, sim, guardar e desfrutar. São os 4 verbos. Muito né? bom. Quais os que tu usa? Eu uso o gerar, né, que eu fazia dinheiro, o cuidar, o proteger e o multiplicar. Eu não uso multiplicar. Esse seria dos investimentos. Exatamente, dos investimentos. E tu não usa desfrutar, vamos misturar. Põe o desfrutar aí. Tem que botar. E a vida rica é para desfrutar. É para desfrutar. Né? Sabe por quê? Porque se eu não desfruto multiplicar, gostei. Porque se eu não desfruto, meio que perde o sentido. Com certeza. Né? Meio que perde. Mas vamos lá. Daí, eu consegui muito rápido estudar. 23 anos. Inteligente, honesto, trabalhador, de confiança, foi rápido. Mas aonde que foi a minha dor no que diz respeito ao dinheiro? Aline, eu tenho ficado chocado, eu tenho gravado podcasts e eu tenho ficado chocado e provavelmente já ouviu essa história, mas é chocante. Em 2000, ouve isso ali, 2000, tu sabe o que é matemática financeira. 2 dias de trabalho meu, eu ganhava 12 mil reais. Em 2000, no ano de 2000, há 22 anos atrás. Eu presumo, não, eu tenho certeza que a extrema maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast agora não ganham num mês de trabalho 12 mil reais. Sim. Hoje. Eu ganhava por 2 dias. Ou seja, se a gente fosse calcular isso hoje, você já fez uma comparação? Ontem eu estava no podcast, tinha um rapaz da XP, ele assim de cabeça... Ele fez a conta. Entre 40 e 50 mil reais. Entre 40 e 50 mil. Entre 40 e 50 mil reais. Em 2 dias de trabalho. Em 2 dias de trabalho. Eu fazia seminários para Petrobras. Sim, você vendia o seu treinamento para empresa. Vendia o treinamento empresarial, que era de altíssimo impacto para empresários, enfim. E aí... o Petrobras te pagava 50 mil para você dar um treinamento de 2 dias. 2 dias de trabalho. E tinha meses que eu fazia 5. Há 22 anos atrás. Tinha meses que eu fazia 5, 6, 7. Teve meses que eles contrataram 10. Nossa, aí você falou, tô rico. Aí eu falei, tô rico. Mas como eu tinha certeza que eu ia ser rico, e aqui tem uma janela aqui, ó, cuidado com o que tu anda dizendo para as pessoas, porque a palavra tem magia. As pessoas não gostam disso, mas eu tomei isso dos 4 compromissos, um livro maravilhoso que eu indico, e a palavra tem magia, mas essa magia pode ser branca e ela pode ser negra. Eu recebi magia branca, as pessoas diziam, tu vai ser rico. Então eu não tinha nenhuma preocupação. Você não estava preocupado se dia você ia ser? Eu tinha certeza, eu nunca duvidei disso. E por conta disso, mas também por conta de outras dinâmicas psicoemocionais, eu
comecei a botar todo esse dinheiro fora. Aí as pessoas vão pensar que foi fora bebendo, não. Foi fora jogando, não. Foi fora consumindo, não. Eu coloquei fora fazendo maus negócios. É pior um pouco até do que fazer maus negócios. Foi gerindo mal o meu próprio negócio. É isso, gerindo mal o meu próprio negócio. Autoconfiança demais? De poder achar que já estava tudo dominado? E por aí... um lado, sim, mas por outro, uma dificuldade imensa de gestão, que eu a tenho até hoje, mas eu aprendi a fazer a gestão da má gestão. Uhum. Então, hoje eu tenho uma empresa sólida, tenho patrimônio, porque eu não sou o melhor gestor do mundo, mas Sim. eu aprendi a fazer a gestão da minha má gestão. Aham. Né? Eu tenho recursos, pessoas, sistemas, processos, Sim. essas coisas que tu conhece. Sim. Mas, por um lado, tinha essa confiança de que um dia vai acontecer, e isso me deixava um tanto quanto relaxado, mas, por outro lado, tinha a dificuldade de gestão e a dificuldade de desconfortar as pessoas, de ser um mau chefe, de ser exigente, de dizer não. E eu meio idealizava uma empresa assim, onde todo mundo era amigo, onde tudo fluía, e onde não tinha essa parte mais estrutural. Dando um salto histórico, de 2000 a 2004, resulta que apesar desse faturamento absurdo, em 2004, ali por abril ou maio, eu finalmente olho e vejo os números da empresa, porque eu tinha demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, tudo instalado, mas eu olhava e não via. Sim. Eu olhava e não via. Né? Eu olho, e se eu ganhava 12 mil por 2 dias, naquele momento, a empresa devia 350 mil reais. Para onde tinha ido o dinheiro? Na má gestão. Na má gestão. Ou eu mantinha uma empresa além do que ela podia ser mantida. Exatamente. Eu andava de Fiat Uno. Então não era nem que você esbanjava. Não. Eu tinha o ideal de ter uma empresa. Eu nunca falei com detalhes disso. Eu acho que hoje é o dia de falar. Eu tinha o ideal de dar emprego para muita gente, de ensinar muita gente. E foi assim, ó. Quando eu vi que eu gerava dinheiro para pagar o salário de 12 pessoas, eu decidi que eu ia pagar o salário de 12 pessoas, mesmo que elas não produzissem para receber aquilo, mas depois de um tempo elas iam aprender e iam gerar. Mas a receita parou por uma circunstância que agora não vem ao caso, e o que eu tinha que ter feito? Parou a receita para tomar decisões difíceis. Tomar as decisões difíceis. E eu fui mantendo, porque vai vir, vai virar, vai mudar. E aí, ao invés de fazer gestão, eu comecei a trabalhar mais. E eu sou bom de fazer. E eu fiz, mas não o tanto. Não o tanto Não que dava precisava. conta, por mais não que você dava corresse, conta. o buraco E aí, era maior, quando né? eu olhei, tinha aquele buraco lá. E aí eu tive que fazer a decisão dura. Porque, muito embora nós não vá falar diretamente das leis da vida hoje, vida é verdade e vida é dor. Sim. E a verdade prevalecerá. E tu vai sentir a dor. Então, eu tinha visto uma verdade. Essa empresa não pode seguir assim, mas eu não quis ver. E eu não quis sentir a dor. Aí passou X anos e eu tive que ver a verdade e eu tive que ver a dor. Eu sei claramente, assim, foram 2 anos com a receita muito baixa e eu corroendo tudo que tinha construído, porque eu não queria ver a verdade. É aquela famosa, a gente tem uma torneira enchendo o balde, mas tem muitos furos naquele balde e a água está toda indo embora. Então, por mais que você colocasse água naquele balde, não era suficiente. É isso. E aí cada um tem a sua dinâmica com o dinheiro. Uns não acreditam que podem fazer. Sim. Outros não acreditam que vão ser ricos. Outros não sabem cuidar. O meu sintoma, e hoje eu tenho muito claro, a minha dor era eu não posso ser rico porque na minha família todo mundo já teve dinheiro e todo mundo perdeu dinheiro. Você tem que honrar a história. Sim, isso era profundamente inconsciente. Eram duas coisas. Eu vou fracassar que nem meu bisavô, que nem meu avô, que nem meu pai. No profundo, Sim. no inconsciente.
e eu não vou ter tanto dinheiro quanto eles. Vejo que o ser humano é dual, então tinha uma mente aqui que confiava indubitavelmente que eu ia ser rico, e aqui tem um eu, uma alma que é amor puro e que é fiel, é leal à sua ancestralidade. E essa parte sempre vence essa. Sempre E é vence inconsciente, ninguém fala isso, né? Absolutamente inconsciente, absolutamente inconsciente. E mesmo depois, Aline, que eu aprendi, porque quando eu decidi tomar uma medida na empresa, eu disse, é a minha segunda faculdade. E eu aprendi muito, muito. E passei a cuidar muito mais do meu dinheiro. Mas até, sei lá, há 10 anos atrás, eu venho aprendendo dia a dia a cuidar cada vez melhor do meu dinheiro. Sim. Porque um dia... E 350 mil de dívida naquela época, se a gente for passar para valores atuais, não se ele tivesse acumulando a dívida, não, mas só se a gente fosse fazer a correspondência, seria 1 milhão hoje. É mais? Como se você tivesse devendo, o impacto seria de você estar devendo 1 milhão hoje? É mais, vamos pegar a conta do moço, tá? Ele 12 virou... Virou 50. Virou 50, 4 vezes mais. Sim. 350, 4 vezes mais. 1,5 milhão. 2.800. 2.800? 2 Fiz a conta milhões. errada aqui. 350 vezes 2 dá... Não, 1,5. 1,5 milhão. Eu que fiz errado. Sim, 1,5 milhão. Mas é mais. 1,5, mas é mais. O impacto seu correspondente, vamos supor assim, seria o mesmo de você estar trabalhando muito com uma empresa que dá resultado, que tem contrato. E hoje está devendo 1,5 milhão. E olhar na conta, estou devendo 1,5 milhão. E aí você teve que tomar a decisão difícil. Que eu podia ter tomado antes. Que não teria chegado no 1,5 milhão. Porque as pessoas na sua casa, elas não querem ficar sem a Sky ou sem o Netflix. Porque dói muito. As crianças, o que eles vão fazer? Eles não querem ficar um pouquinho no calor. Uhum. Muito embora, não sei qual é a tua crença, eu acredito que sim, a gente deve diminuir as despesas, mas a grande caminho é aumentar a receita. É aumentar a receita e cuidar dessa receita. Exatamente. Mas faz parte também. Em algum momento cortar a despesa. Mas aí, Aline, acho que tem uma contribuição linda para dar para as pessoas que desejam ter uma vida rica. Bom, uma verdade foi que depois que eu vi que eu tinha feito isso com a empresa, eu entendi que eu tinha dores na minha alma. E aí eu fui buscar o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento transformou a minha vida, foi aí que eu cheguei nas 9 leis da vida, e aí depois que eu compreendi que a vida era regida por leis, e que eu tinha que me submeter às leis, só foi. Mas como vida é verdade, constantemente estou acessando cada vez mais verdade a meu respeito, em dado momento aí nessa trajetória, eu olhei para o tanto de dinheiro que eu fazia e por tanto de dinheiro que eu tinha. Porque depois eu fiquei pagando essa dívida ali. Você demitiu aquelas pessoas? E aí, como eu fazia a receita com as minhas próprias mãos, aí eu cessei a despesa, Sim. Renegociei todas as dívidas e fui trabalhar. E eu sou muito bom vendedor, eu sei fazer dinheiro. Sim. Eu peguei o telefone, fechei contratos de consultoria de, por exemplo, 50 mil reais mensais, Sim. 18 mil reais mensais, e eu fui pagando. Eu passei 6, 9, acho que terminar de pagar foi 10 anos, claro que foi diminuindo. 10 anos. Paguei tudo. Mas ainda assim, quando passou e eu olhei, eu ainda não tinha patrimônio. E aí me deu um insight muito poderoso, Aline. Muitas pessoas que ouvem isso sentem dor, e eu quero que vocês sintam, porque a dor vai ajudá-los. Eu olhei e me veio uma frase: o modo como tu cuida do teu dinheiro é o modo como tu cuida de ti. Porque eu vi, querida, que botar todo esse dinheiro fora, seja pelo motivo que for, era como se eu me machucasse, entende? É como... Porque, Aline, eu sei os dias que eu não dormi para entregar um trabalho de excelência. Eu sei os dias que eu abri mão de sair com os meus amigos para comprar um livro. Eu sei os dias que eu abri mão de sair para festa para estudar. Eu tenho, claro, dias dos meus amigos chegando que moravam comigo em Porto Alegre e eu escrevendo artigo e eles chegando bêbados, e eu não tenho nada contra eles, eu também cheguei bêbado em casa, eu também fiz festa, eu não fui um CDF, não é isso. Eu sei os dias que eu tive que não ficar com a Fabiana e com as crianças. Enfim, eu sei o preço que eu paguei para fazer aquela montanha de dinheiro. E aí quando eu vi que eu paguei um preço altíssimo para fazer uma montanha de dinheiro, e que esse preço altíssimo para fazer essa montanha de dinheiro tinha restado em nada. Nada. Aí eu fiquei muito machucado.
E foi bom, eu senti dor. E tem que olhar para isso, né? Claro. Eu acho que muitas vezes a pessoa tem uma experiência ruim com dinheiro e esconde isso, né? Eu quero não olhar, não, eu quero esquecer que eu tive esse problema, eu quero esquecer que foi o difícil. Só que a gente precisa, e principalmente quando a pessoa ainda está passando pela situação, tem que se permitir olhar e sentir aquela dor. Dentro do nosso processo de mentoria financeira, eu acho que um dos momentos mais difíceis é justamente na hora que a pessoa tem que olhar para a realidade. Porque ela não tem coragem de olhar, então ela acaba empurrando aquilo com a barriga. Eu já tive clientes, por exemplo, funcionários públicos com salário bom, e que chegaram para mim e falaram, tem 3 anos que eu não olho contra-cheque. Mas por que você não olha contra-cheque? Porque eu não quero ver quantos consignados batem na minha conta. Então eu não olho, eu só passo o cartão até o cartão passar e quando ele para de passar, acabou. Porque eu quero fugir daquela dor de entender que eu fiz alguma coisa, eu tomei decisões erradas. Só que enquanto eu não olho para isso e eu decido que eu vou mudar essa situação e vou pagar o preço por isso, essa situação não muda e ela vai só crescendo. Exatamente isso. A pessoa nega 2 leis da vida. A vida é verdade, ela não quer ver a verdade, mas a verdade sempre prevalecerá, porque ao ver a verdade, ela vai ter que se submeter a outra lei da vida. Vida é dor. É disso que tu estás falando. Eu só estou conectando as leis da vida. Uhum. E aí eu vi a verdade, e a verdade é quem não cuida do seu dinheiro não cuida de si, o modo como tu cuida do teu dinheiro, o modo como tu cuida de ti. Cuidar do seu dinheiro é um ato de amor próprio, e eu vi que eu não tinha amor próprio. Eu vi que eu me machucava. E a partir dali eu comecei a buscar meios de cuidar do meu dinheiro. Aí foram vários estratagemas, várias atitudes que eu fui tendo, que eu posso, se tu quiser, compartilhar na prática, como que eu fui fazendo para cuidar do dinheiro. Né? Eu acho que é incrível falar sobre isso mesmo, porque eu vejo que eu conheço todos os tipos de perfil, né? A pessoa que é muito inteligente, mas que acha que não vai fazer dinheiro mesmo, e aí vai sair da faculdade, vai arrumar um emprego, vai ficar ali pronto. Tem muitas pessoas com esse perfil, mas tem muita gente com o seu perfil, que consegue empreender, que faz o dinheiro, né? Eu falo que as pessoas que têm um toque de Midas, né? Faz aparecer dinheiro. É isso aí. Eu faço isso também desde 8 anos de idade. Eu lembro que eu guardava, eu sou poupadora, né? Então eu sempre guardei muito dinheiro. Mas eu faço dinheiro também. Então eu com 11 anos, enquanto os meus amigos brincavam, eu fazia pulseira e vendia para eles. E daqui a pouco todo mundo queria comprar minhas pulseiras. Não tinha vaga na minha agenda para poder fazer pulseira para os meus amigos. E eu tenho isso, né? O meu pai também tem isso, essa vocação para fazer. Mas se não cuida, é exatamente essa sensação. Eu trabalhei tanto, eu fui mais esperto, eu me dediquei mais e agora o dinheiro não tem. Cadê o patrimônio? Cadê o dinheiro? Para onde vai? Esse era o meu sintoma. E aí, o que você começou a fazer? Então, conte pra gente. Uma das primeiras percepções que eu tive depois que eu vi isso foi: eu tenho que gastar bem. E aí eu criei uma linguagem própria. Gasta bem é a solução para aquelas pessoas que acham que ganham mal. Sim. Porque ninguém ganha bem, ninguém ganha mal. Anotem isso, quem está ouvindo ou assistindo o podcast. Como assim, Marcel? A Aline disse. Ela tem funcionários públicos que ganham 25 mil reais por mês e estão endividados. E a imagem que eu tinha era do meu avô, que ganhava apenas uma pensão, um salário mínimo de pensão e tinha poupança. E pagava tudo dentro de casa. E pagava tudo dentro de casa. Então, não existe ganhar bem e ganhar mal. Existe gastar bem e gastar mal. E qual é a diferença de gastar bem e gastar mal? As pessoas acham que é não gastar com bobagem. Não, tu pode gastar com bobagem. Para mim, gastar bem significa decidir antecipadamente como que tu vai destinar o dinheiro. Perfeito. Aí tu gasta bem. E qual é o instrumento para isso? Eu chamo de orçamento familiar. Uhum. Então eu sei que eu ganho R$1.000, que fica uma conta fácil. Quanto é a luz? Eu sei que eu tenho que ir à luz. Separa o dinheiro da luz. Quanto que é água, quanto que é aluguel, quanto que é de alimentação, quanto que é o condomínio. E eu destino antes. Aqui foi o primeiro movimento que já acomodou as coisas.
E aí, se você tivesse feito isso na tua empresa, você ia saber que se você tivesse separado antes o que você tinha de aluguel do imóvel, de funcionário, de folha, de vale transporte, de... Tudo igual. O que vale para a pessoa jurídica vale para a pessoa física. A primeira dica é essa que eu quero dar, que funcionou para mim. A segunda, que eu acho muito maravilhosa, é compreender, tu deve ensinar isso com outra linguagem, mas vai complementando, que a gente não pode esperar sobrar para poupar. Com certeza. A gente tem que poupar para sobrar. E aí, quando eu digo isso, as pessoas não ouvem. Elas dizem assim, mas como que eu vou poupar se eu não tenho nem para pagar as contas do mês? E aí eu tenho uma linguagem muito sofisticada, Aline. Eu digo arranca. Arranca. Como que é o arranca? O arranca é a primeira coisa que tu faz quando tu recebe o salário é separar X reais e guardar em algum lugar. Arranca. Mas as pessoas dizem, eu não tenho. Arranca. Arranca que tu vai ter. Mas como é que tu sabe que eu vou ter, Marcel? Eu vou te ajudar então. Se para salvar o teu filho, tu precisasse poupar por 10 anos R$100 por mês. Teu filho está com câncer e tu tens que ter R$100 por mês para salvar o teu filho. Isso é uma imagem, tá ali? Eu pergunto para as pessoas, tu faria isso ou não faria? Quanto por cento das pessoas tu acha que dizem que daria um jeito de ter R$100 por mês? 100%. 100% das pessoas. E aí para estas mesmas pessoas, num salão com 1.000 pessoas de treinamento, eu pergunto, levanta a mão quem tem R$12.000 no banco. Vejam bem o nó que eu dou na cabeça das pessoas. Quem conseguiria R$100 por mês daqui para frente para salvar o seu filho do câncer? Todo mundo. Aí eu pergunto, quem tem R$12.000 no banco? Aline, levantam muito poucas mãos. Menos de 5%. Levantam muito poucas mãos. E aí eu disse, viu que tu já podia ter salvado R$100 por mês? Porque a conta que eu fiz, R$12.000, é R$1.200 vezes 10. Não colocou nem juros compostos. Nem juros compostos. Sim. Nem coloquei juros compostos. Espero que tenha ficado claro para as pessoas. Porque a dor faz as pessoas arrancar. Ou seja, a gente tem que aprender a arrancar sem a dor. Exatamente. A gente tem que suportar o medinho que tem de faltar. Porque a gente dá conta. E se aumentasse R$100 no salário, ela ia gastar os outros 100. A gente gasta, eu digo para as pessoas, lembra quando tu estava desempregado? A pessoa, eu lembro. E tu vivia? Eu vivia. Lembra quando tu ganhou um salário mínimo? Tu vivia com salário mínimo. Eu vivia. E lembra quando tu recebeu o aumento de R$500? O que aconteceu? Tu consumiu os 500. E lembra quando tu passou a ganhar 3 salários mínimos? Se tu tivesse ficado com 2 e guardado 1, tu vivia com 2. Ia ter um acúmulo de riqueza. Exatamente. Só que é abrir mão de um benefício temporário ali, né, imediato, com a visão do futuro. E aí tem uma coisa que você falou que é muito importante. Curtir naquele momento, viver, que às vezes a pessoa nem curte, né? O dinheiro só tá indo embora. Mas viver aquele momento ali, ele é fácil. O dinheiro tá ali, o dinheiro chegou, eu paguei as contas, acabou o dinheiro. Não tenho que decidir o que fazer com ele. Só que ver que passaram-se 10 anos e você trabalhou e não acumulou nada, é uma dor muito maior. É essa dor que eu causo nas pessoas. Tu já podia ter R$12.000 na conta. E agora sente essa dor. Sabe por quê? Agora eu quero que tu te imagine como tu te sentiria se tu tivesse R$12.000 na conta agora. Provavelmente, uma parcela significativa das pessoas que estão nos ouvindo trabalham há 10 anos. Me ouçam, meus queridos e minhas queridas. Se tu tivesse colocado R$100 por mês no banco, nos últimos 10 anos, só 100, tu teria, eu acho que quase R$20.000 corrigido. Teria mais. E como tu estaria te sentindo agora, e aqui tem uma fala importante, Helene, se der tempo vamos falar disso. Como tu estaria te sentindo agora se tu olhasse para tua conta bancária e visse R$20.000? Eu te digo como. Em paz, sereno, tranquilo, sem ansiedade, te achando pica das galáxias, te achando fodástico, te achando poderoso. E era R$100 por mês. E sabe por que isso é tão importante, Aline? Porque nós somos um poço infinito de medo.
Nós somos tomados de medo, porque nós somos dominados pela nossa mente, pelo nosso cérebro reptiliano, que morre de medo que alguma coisa vai acontecer. E esse medo está aqui. É muito medo que nós sentimos. E qual é o principal medo que nós sentimos? É o medo em torno da sobrevivência. Se eu não tenho dinheiro? Esse medo é animal. Esse medo está além da compreensão da razão, da emoção, da espiritualidade. É um medo animal, é um medo genético, é um medo, como que a gente diz que os animais são? Que mantém a gente vivo, né? Que mantém a gente vivo, mas os animais são... Instintivo. É por instinto. É por instinto. É um medo instintivo. É um medo que protege a nossa vida. E toda vez que o teu dinheiro termina no dia 30 ou no dia 25, ativa esse medo. Tu fica impaciente com quem tu ama, tu fica ansioso, tu perde o sono, porque nós precisamos do que eu chamo de dinheiro para esquecer. Alguns chamam colchão, como é que chama? Chama de reserva. Financeira. A Aline chama de reserva, eu chamo de dinheiro para esquecer. É brincadeira do dinheiro para esquecer, né? Eu ensino. Esquece ele lá. Esquece, e as pessoas dizem, Marcel, por que é mesmo dinheiro para esquecer? Já esqueci. É para esquecer, mas eu não quero. Não, mas é para esquecer. O dinheiro para esquecer, que a gente não consegue esquecer, graças a Deus, o dinheiro da reserva, ele diminui um pouco o nosso medo. Porque Sim. eu tenho medo que o meu filho vá na escola e não volte. Uhum. Eu tenho medo de ser demitido. Eu já tenho medo da minha empresa quebrar. Eu tenho medo de não dar conta do meu relacionamento amoroso. Nós somos tomados de muitos medos. E se nós mantivermos ainda o medo em torno da sobrevivência, nós vamos ficar demasiadamente ansiosos. E daí a gente bebe. Inclusive gasta mais dinheiro. Gasta mais. E daí a gente toma remédios para ansiedade e gasta mais dinheiro. E daí a gente sente tanto medo e não quer sentir medo, porque é proibido sentir o medo, a gente se tensiona todo durante o trabalho que nem nota. E como é que tu sabe que as pessoas se tensionam, Marcelo? Porque eu sou especialista em comportamento e há 25 anos eu faço isso e as pessoas chegam com dor de cabeça em casa, com dor nas costas em casa. É de tanto medo. E quando eu tenho aquele dinheiro, eu diminuo o meu medo. Daí a importância de ter o que tu chamou de reserva. Tem uma importância prática, que é para uma emergência. Sim. Mas mais do que isso, o grande benefício não é tu ter o dinheiro quando falta. O grande benefício é tu tê-lo quando ele não falta. É a tranquilidade, Tranquilidade, né? paz. É a tranquilidade. Eu falo isso para os clientes e para os alunos, que imagina, quando você deita na cama, mas você sabe que você tem 6 meses de salário no banco, e que se acontecer qualquer coisa, se der uma louca no teu chefe, ou se teu cliente principal foi embora, você tem 6 meses de dinheiro no banco. Isso é paz. É paz, é tranquilidade. Então, quando a gente vê isso, e você descobriu isso da pior forma, na hora descobriu que, além de não ter reserva, tinha dívida, uma dívida grande, passou 10 anos pagando essa dívida, e aí, o que mudou no Marcel depois que, quando você falou assim, agora eu acabei isso? Você teve um processo aí de enriquecimento que antes era só para pagar a dívida, e você sentiu a dor. O que mudou? O que foi o Marcel, a vida rica do Marcel? O que mudou nesse ponto? O que mudou porque é muito doloroso pagar dívidas. É prazeroso e doloroso. Por exemplo, quando eu pagava 15 mil reais por mês de dívidas, ou 20 mil reais por mês, uma das coisas que eu pensava é meus filhos poderiam estar numa escola melhor. Meus filhos já poderiam ter ido à Disney, por exemplo. De novo, eu estou falando do quanto a dor é uma boa conselheira. Sim. Né? Por outro lado, quando eu terminei de pagar, vem vários sentimentos. Né? Um deles é, eu sou neto dos meus avós e eu sou filho dos meus pais. Eu honrei. Eu fui homem para fazer a caca e fui homem para limpar. Esse é um sentimento de honrabilidade, de honra. E o outro é, eu sou muito capaz. Eu sou muito capaz. Eu dei conta. E a partir daí vem essa sensação de que agora, então, eu posso desfrutar, eu posso investir, eu posso crescer. Em dado momento, Aline, eu comecei a experimentar o quão bom é o dinheiro.
antes de terminar as dívidas ou não? Você esperou terminar de pagar tudo? Antes. Antes. E isso é importante que as É pessoas muito importante. entendam. Porque as pessoas muito honestas, elas entram no processo de pagar primeiro as dívidas. Sim. E depois a si mesmo. Sim. Né? Há um momento que eu tenho que pagar primeiro a mim e nada a dívida. Sim. É difícil fazer isso, mas no mínimo, enquanto tu paga as dívidas, paga a ti mesmo. Eu tenho uma história. Pena que eu não estou com a minha mochila aqui, porque eu ia abrir ela e mostrar para vocês. Eu tenho um blusão de lã verde que em 2004, com a empresa quebrada, devendo então 1,5 milhão na nossa conta aí, que depois até eu vou atualizar para não dar chute. Eu fui atender um cliente, esses que eu vendi consultoria, e aí fui com a minha família, que eu sempre levei muito a minha família junto, porque eu trabalhava muito, então o máximo que eu podia eu os levava juntos. E aí nós passamos na Serra Gaúcha, tem muitas malharias, tinha, nem sei se ainda tem. E aí nós fomos num, sabe esse shopping de fábrica? Uhum. Onde o lojista vai comprar? Sim. Aí eu passei e eu pensei, compro ou não compro? Mas como que eu vou comprar? A empresa está endividada. E eu tenho os meus insights, eu disse, mas isso aqui não é nada naquela dívida. Um blusão em 1,5 milhão. E tem uma coisa, como que eu vou pagar essa dívida se eu ando feio, se eu ando maltrapilho, se eu ando passando frio? Para eu pagar a dívida, eu tenho que cuidar de mim. Sim. E eu comprei endividado. Eu me lembro, aquele blusão verde, comprei duas blusas mais fininhas, uma vermelha e uma verde de gola alta e um casaco de couro. Olha só, sob forte impacto emocional, Sim. né? Não esqueci. Eu tenho o blusão verde, a blusa verde, a vermelha sumiu e o casaco de couro acabou. Então, eu paguei primeiro a mim mesmo. A gente não precisa esperar. Isso é muito importante, Marcel, porque a vida rica, e o objetivo é a gente trazer isso nesse podcast, a pessoa acha que ela tem que esperar o momento do uau, do eureka, que agora eu fiquei rico, para viver a vida rica. Mas não pode esperar. Você precisa aprender a viver a sua vida rica enquanto você está na jornada. Na proporção que é possível naquele momento. Exatamente. Não é antecipar. Eu vou viver como rico se eu não posso. Não. Porque aí você vai quebrar, literalmente. Mas eu já organizei, eu já entendi que eu não posso ter aquele monte de funcionário, eu já entendi que eu não posso ter aquelas despesas, eu já assumi que eu vou pagar essa dívida. Mas eu não posso parar a minha vida e ficar escravo daquela dívida sem viver a minha vida. Não pode, não precisa e tem mau resultado. Sim, não vai conseguir sair da dívida nunca. Não. É mais difícil sair da dívida. Porque ele vai buscar outra dívida. Quando ele coloca a dívida como um propósito, eu vejo isso na prática. Ah, eu estou entendendo. Entende? Eu entendo. Eu vejo ele muitas... faz outra. Ele faz outra no caminho. Eu entendi. Porque o objetivo é quitar a dívida. Então, se eu tô parece que eu estou terminando aquela dívida, eu já faço outra. Porque eu estou conectado com a dívida. O propósito não é viver, não, é a dívida. É a dívida. A dívida não é mais o meio, não. É o fim. É. E aí, quando tá chegando o fim, eu crio um novo fim. Sim. Faz todo sentido. E esse ciclo do endividamento, por isso que quando a gente trabalha com endividados, é muito importante a gente fazer exatamente isso, que foi o que eu te perguntei. Você esperou terminar a dívida? Não. Você tem que fazer o ciclo que não é intuitivo, porque os educadores financeiros, os consultores vão falar, claro que não pode. Tá endividado, só pague a dívida, não faça mais nada. Só que não funciona assim. Porque o nosso cérebro ele vai procurar manter aquilo ativo. Sim, porque não concluiu o ciclo. Não. Né? Não concluiu o ciclo. Eu tenho que entender que apenas aquilo ali é uma etapa, não é o meu propósito de vida. Muito legal. E aí você começou a viver a sua vida rica. E aí eu comecei a viver a minha vida rica. E aí o que acontece? Isso é difícil de falar, tá? Eu vou falar, mas é difícil. Eu compreendi em dado momento que quando a gente só corta, ou só paga a dívida, a gente está assim. Sim. Olha essa imagem. Agora diz para mim, se eu tô assim, por onde é que entra? Lugar nenhum. Não entra. E eu entendi que a vida rica não é assim e não é assim. É assim. Para quem está ouvindo a gente, Marcel fez 3 gestos aqui. Primeiro gesto, mão fechada. Boa, esqueci que tem só áudio. Imagina a aí. mão completamente fechada, por onde que entra? Não entra. A mão completamente aberta. Como é que fica? Não fica. Mas uma conchinha da minha mão dá a oportunidade de entrar mais, mas de guardar. Reter. De reter. Então,
Ouçam, não importa quanto tu ganha, tu precisa desfrutar do teu dinheiro, curtir o teu dinheiro, apreciar o teu dinheiro. Eu diria, Aline, eu vou dizer com cuidado isso, a gente precisa experimentar viver um tantinho acima do que a gente realmente deveria aos olhos da sociedade, sabe? Algo assim, eu ganho um salário mínimo, mas uma vez por ano eu vou num bom restaurante. Sim, exato, perfeito isso. Porque daí eu começo a criar um mindset do rico. Sim. Eu faço parte deste time. Exatamente. Né? Eu contratei uma consultoria estes dias que foi R$50 mil por um dia. Com o Vitor nos trouxe, o Jay Abraham. Sim. R$50 mil por um dia e eu tinha direito a fazer uma pergunta. E aí dá aquela ansiedade. Não é pelos 50 você tem, mas é pelo 50 num dia só. Num dia só, e será que essa pergunta vai ter algum valor? Eu confiava que ia ter, porque eu conheço o Vitor e fui estudar quem é o Jay. Mas o principal motivo de eu ter feito isso, porque eu decidi aonde eu queria estar, com quem eu queria estar e quem eu queria ser. Então, vejam bem, nós não devemos jogar dinheiro fora, nós não devemos ser perdulários, mas nós podemos nos dar presentes que parecem, num primeiro momento, para usar a linguagem popular, que não são para nós. É o famoso, isso não é para mim. É o famoso, é areia demais para o meu caminhãozinho. Este restaurante não é para mim, esta camisa não é para mim. Eu posso ter uma camisa da mais alta qualidade que caiba no meu bolso. Sim. E que eu não sacrifique o meu patrimônio e o orçamento familiar. Porque, na verdade, as pessoas não têm esses presentes, esses regalos, porque elas não acham que é para elas. E aí ela não sabe nem como é ter. Não sabe nem como é ter. Você não sabe, enquanto você não experimenta uma coisa, você não sente falta dela. E muitas pessoas se acomodam em relação a isso. Por quê? Ela se acomoda. Eu ganho um salário X, pago minhas contas X e tá tudo bem assim. Só que quando ela descobre que tem alguma outra coisa que também é muito boa, só que ela vai ter que se esforçar um pouco mais, aí ela, gostei desse restaurante. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para não vir uma vez por ano, para vir de 6 em 6 meses? O que eu posso fazer de diferente para não vir de 6 em 6 meses e vir uma vez por mês? Sim. E tem outro, este é um motivo, e tem outro motivo que está de fundo, sabe qual é? Que foi o que eu experimentei também, Aline. Eu não vou conseguir. Do que eu estou falando? Muito embora eu tivesse um pensamento, eu vou ser rico, quando eu vi alguém com um carro muito bom e eu tenho imagens, eu com o meu Uno Mille e alguém com um carro, vamos lá, uma areia, que custava R$60 mil à época, o meu Uno Mille custava 10 mil, eu olhava para a minha realidade econômica e financeira e disse, como é que eu vou ter um carro de 60 mil se nem esse Uno Mille eu paguei ainda? Né? Era isso, eu não confiava em mim. Sim. E aí a gente começa a contar um monte de mentira. A mentira que eu contava para mim é, para quê? Não precisa. Não preciso ir no carro, viajando. Prestem atenção, meus queridos. São Borja, Porto Alegre, 600 quilômetros. As pessoas não sabem, mas o Rio Grande do Sul é quente. É frio e quente. Quando é quente, é tão quente quanto no Rio. Sim. Tão quente quanto. Eu já passei calor em Porto Alegre. Tão quente quanto. E eu com as minhas 3 crianças num Fiat Uno Mille sem ar-condicionado, 2 portas. E falando que tá bom. E as crianças pingando, a Fabiana com uma toalha de rosto se protegendo do sol. E eu dirigindo aquele negócio que fazia... E eu dizendo, para que um carro melhor? Não, me leva do mesmo lugar ao mesmo lugar, não precisa, né? Até que a gente começa, então, no caminho do autoconhecimento, a tomar consciência, e eu comecei a me dar pequenos presentes, né? E um dia eu decidi ter um carro bom que eu já podia ter há anos. Há muito tempo. Mas eu também, muito embora não tenha esperado pagar tudo para desfrutar, eu ainda dizia, não, tem que reinvestir mais, tem que reinvestir mais. E quando você anda no carro, gente, carro é assim. Esses dias minha filha estava perguntando, mãe, mas carro não é tudo igual, né? Ela tem 14 anos. Carro não é tudo igual, porque eu fui para Cancún
com o Vitor. Aham. E aí chegou lá, eu aluguei um carro, e aí não tinha o carro, e enfim, eu saí de lá com uma BMW. E fui dirigir a BMW, ela perguntou, tem diferença de você dirigir uma BMW? Carro não é tudo igual? Eu falei, Ana, carro é tudo igual até você dirigir um melhor. Que quando você dirige um melhor, você descobre que não é tudo igual. E é assim, quando eu tive 18 anos que eu comprei meu carro, comprei um Escort velho, era o melhor carro que eu podia ter naquela época, com um adolescente que tinha 18 anos, que tinha acabado de comprar um carro com dinheiro que juntou, mas não é igual quando você tem um carro automático, ou quando você tem um carro com uma direção hidráulica, ou quando você tem um carro mais luxuoso. Eu lembro que a primeira vez quando eu comprei o meu carro, né, eu comprei uma Land Rover e eu sentei lá. E quando eu sentei, eu falei assim, nossa, mas esse negócio é bom aqui, né? Era isso que eu ia começar a falar ali, nós estamos alinhados. E aí, quando eu comecei a me dar estes presentes, que é um bom jeito das pessoas pensarem, me Sim. fazer esses regalos, presentinhos e presentões, eu comecei a perceber que, assim, cara, um carro melhor não é um pouco melhor, é muito melhor. Eu vou te dar um exemplo que me ocorreu agora. Nós fomos comer esses dias no restaurante Florianópolis, que eu não me lembro o nome, mas eu recomendo. Eu não posso recomendar porque eu não lembro o nome. Mas nós fomos comer nhoque de mandioquinha. Deve ser bom. Quer coisa mais simples do que nhoque? É simples, É mandioquinha simples. também. Mandioquinha também. E eu senti um sabor que eu nunca havia sentido na minha vida e que provavelmente não sentirei nunca mais. Aí tu vai num hotel muito bom e aí tu senta naquela cama, aquela cama parece que te abraça e te faz carinho, te faz cafuné e te canta uma canção de ninar. É bem assim. E aí as pessoas perguntam, mas e precisa, Marcel? Não, não precisa da BMW, que eu também senti a mesma coisa quando eu sentei na minha. Não precisa o nhoque de mandioquinha high-tech. Não precisa cama de hotel. Não precisa, mas pode. Mas pode. E se pode, por que não? Exatamente. E se pode, por que não? Então, uma vida rica está ao alcance da sua mão. E ela começa contigo confiando que tu tens todo o talento em ti para construir essa vida rica. Ela prossegue contigo compreendendo que tu vais ter que, fazer algum sacrifício inicialmente. 2, tu vai ter que arrancar o dinheiro e ele parece que vai fazer falta. 3, tu desfrutando, tu curtindo um pouquinho dele, vai curtindo cada vez mais. Tu almoça no restaurante de R$20, depois tu vai almoçar no de 30, depois tu vai no de 50, e quando tu vê tu almoçando no restaurante de R$1.000, Sim. E graças a Deus aqueles R$1.000, eu não quero ser indelicado com ninguém, mas vai chegar um dia, se tu acreditar nisso, que R$1.000 não é que seja pouco dinheiro, tu segue tendo a consciência que é muito dinheiro, mas tu diz, eu posso, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. E é bom desfrutar a vida. E aí depois, bom, para pegar a tua última palavra, tu vai descobrir que tem uma coisa mágica, que tu trabalha para fazer dinheiro, mas também tu pode colocar o dinheiro para trabalhar para ti. Sim. Né? Então a gente trabalha para fazer dinheiro, a gente aprende a fazer dinheiro e depois a gente aprende com educação financeira, por exemplo, a colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E aí depois a gente vai ter então a liberdade de fazer só o que a gente gosta. Porque é verdade que descubra o que você sabe fazer, eu acho que até que é mais do que o que a gente gosta. Descubra o que tu faz com facilidade e tu nunca mais vai ter a sensação que está trabalhando. Só que tu vai querer trabalhar cada vez mais. Exatamente. Porque não é pesado, porque as pessoas que batem na madeira para dizer trabalho, é porque elas estão em sofrimento. Elas estão fazendo o que elas não foram feitas para fazer. Aí o assunto vai abrir, mas enfim, como é que eu descubro o que eu nasci para fazer, Marcelo? Autoconhecimento e trabalho. São as duas coisas. Tem que entrar em movimento. Tem que entrar em movimento. É. E aí a vida vai te mostrando no que tu é bom. Não adianta ficar esperando, né? Começou fazendo pulseira, depois carimbos. Eu sei. Pulseira, carimbo. Tive confecção de roupa. Pois é, escola infantil. Porque tu estava escritório em de advocacia. Estava em movimento. E aí a gente vai descobrindo. Autoconhecimento e estar em movimento vai te mostrando o que tu é bom na vida. Essa foi mais ou menos a minha jornada, mas tem uma última coisa que eu quero falar como dica, assim, que para mim foi importante. Depois que eu comecei a cuidar do dinheiro, teve uma etapa que eu conseguia guardar, mas eu deixava ele disponível.
Deixava na tua conta? Não deixava aplicado, mas disponível. Fácil. Fácil. Então, de fácil acesso. De fácil acesso. E algumas pessoas têm que compreender que são doentes. Tem que proteger o dinheiro delas mesmas. Delas mesmas. E aí, para cada um é uma estratégia. Tu pode fazer investimento, que inclusive agora está um bom momento, investir para 5 anos, porque em 5 anos o dinheiro está dobrando. Sim. Mas para mim foram os imóveis. Que aí não está acessível. Não está acessível. Para mim foram os imóveis. E imóvel é um bom investimento também. Imóvel na planta eu só compro em pré-lançamento. Eu contato construtoras que eu confio e digo, não me oferece nada que não seja, eu quero ser o teu primeiro comprador de todos os teus prédios. E aí tu me faz o melhor preço que tu pode. Isso se chama pré-venda. E aí não está disponível para você, por exemplo, e usar. aí eu dou uma bela entrada, foi a primeira vez que eu fiz, uma bela entrada, aí eu tô obrigado a honrar meus compromissos, Sim. Aí eu arranco porque eu tenho que quitar, e aí depois que tu vende o teu primeiro prédio, o teu primeiro apartamento, tu olha, meu Deus! E aí, o que eu faço? Eu imediatamente dou de entrada pro próximo. Então, é o meu mecanismo de defesa em relação a mim mesmo. E hoje eu tô tão maduro, porque a vida vai nos amadurecendo, que eu tenho os apartamentos, eu tenho dinheiro disponível para tirar agora, mas eu não mexo mais. Não vai mexer. Porque eu já aprendi a viver sem ele. Eu já aprendi. Antes parecia que eu tinha. Eu criava situações inconscientemente na vida que consumiam o meu próprio dinheiro. E não era consumo. O meu sintoma é investimento nos negócios. Eu sempre investi demais e errado. Eu via aquele dinheiro e eu dava um jeito de consumir com ele. Então essa dica de de te proteger do dinheiro é muito importante. Proteger o teu dinheiro de ti. De você. Proteger de ti. Se tu te reconhece com essa dificuldade, reconhece que tu é viciado em botar dinheiro fora. Reconheça que tu é viciado em botar dinheiro fora. Então, quem é viciado em álcool não pode cheirar, não pode ir no bar, não pode ter amigos que bebem. Quem é viciado em botar dinheiro fora tem que proteger o seu dinheiro de si. E é assim que eu comecei. A minha capacidade foi com os imóveis. E aí você foi construindo seu patrimônio. Exatamente isso. Muito bom. E agora, quando eu vejo o que foi construído, Aline, é muito maluco, né? Sai de uma dívida. Hoje, felizmente, nós temos muito mais patrimônio do que era a dívida. Sim. Então, se por um lado um dia nós devíamos 1,5 milhão, hoje a gente tem patrimônio que excede muitas vezes isso, mas muito mais do que isso, fechando, né? Muito mais do que isso. Muito mais do que o dinheiro, que muitas pessoas nem imaginam, né? É a paz e o desfrute. Porque nós não somos feitos para ser escravo do dinheiro. Sim. Eu até entendo que nós sirvamos o dinheiro para fazer mais dinheiro. Que eu acho que a gente serve o dinheiro. Sim. Quando a gente trabalha, quando a gente investe, quando a gente põe dinheiro em cima de dinheiro. Mas no final das contas, a gente vive para estar em paz e para desfrutar. Exatamente. Senão perde sentido. E quando eu olho para tudo isso, eu primeiro entendo que eu precisava daquela jornada lá, que fez parte do meu caminho. Eu devia aquela montanha de dinheiro, porque 2 faculdades não foram suficientes, uma pós-graduação não foi suficiente, uma dívida de 1,5 milhão é mais educativa do que uma faculdade. Para mim foi. Então eu agradeço por esse aprendizado e vejo como é bonito a gente aprender na jornada da vida, né? E eu precisei aprender a cuidar do meu dinheiro. E aí, para fechar da minha parte, se tu quiser me perguntar mais alguma coisa, estou à tua disposição. Aquela autoestima, menos 17, aquela autoconfiança, menos 42, ela se reverteu, né? Hoje eu confio em mim. E hoje eu amo quem eu sou. Hoje eu amo o que eu fiz comigo mesmo, né? Porque, bom, eu tenho um berço bonito, né? Pais professores e muito amorosos, mas o que eu sou, o que eu fiz com que eles me deram é muito bonito, né? É muito, Você honrou muito digno. Os seus pais, os seus avós, oferecendo e vivendo o melhor. Exatamente não isso. Não se colocando como empresário quebrado. Exatamente isso. Porque inconscientemente eu dizia, querido vovô, querida vovó, querido papai, querida mamãe, se vocês não puderam, eu não posso também. Agora, no longo caminho que tem início, meio e não tem fim, do autoconhecimento, digo, querido vovô, querida vovó, não foi possível para o senhor, não foi possível para a senhora. Querido papai, querida mamãe, não foi possível para o senhor, não foi possível para a senhora. Mas é possível para mim. Vejam o que vocês fizeram. Isso é lindo. Vejam
o que vocês fizeram. Eu imagino eles vendo quem eu sou, o carro que eu ando, o hotel que eu vou, o tanto de dinheiro que tem na conta bancária, todos os imóveis produzindo dinheiro por conta própria, eu não faço nada, eles vão se multiplicando. E eu imagino eles olhando para mim com um largo sorriso no rosto. É esse o melhor presente que nós podemos dar para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa ancestralidade, porque eles deram o sangue, o suor e as lágrimas deles para que nós tivéssemos um destino mais leve. E nós, fazendo o nosso destino tão pesado quanto o deles, nós apenas os entristecemos. E a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a nossa riqueza só alegra os nossos pais. Lindo demais. Como eu falei, quem estava aí começando, se prepare que hoje o podcast ia ser profundo. E com certeza. Eu queria, para a gente fechar, que você falasse o que é a vida rica para o Marcel hoje. Querida, ampliando um pouquinho, depois a gente volta mais para o mundo externo. Para mim, uma vida rica é uma vida rica de sentimentos, sensações, emoções e experiências. É uma vida onde eu passo por tudo que a vida me oferece. Sabe quando a gente vai em Genipabu, lá nas dunas, no Rio Grande do Norte? Sim. A gente vai no bug e o moço pergunta, com emoção ou sem emoção? E tem gente que diz sem emoção, aí é um passeio onde eles não sentem muita alegria, nem sentem muito medo. Eu acho que uma vida rica não é uma vida sem emoção. É uma vida com muita emoção, onde a gente se disponibiliza a sentir medo, a sentir coragem, onde a gente se disponibiliza a sentir a dor e a sentir o prazer, onde a gente se disponibiliza a ficar pobre. Como assim ficar pobre, Marcel? Quando eu reservo um dinheirinho, entre aspas, eu estou empobrecendo porque eu não estou gastando no aqui e agora, e a ficar rico. Para mim, uma vida rica é uma vida onde a gente vive tudo, onde a gente experimenta a vida, onde a gente não prova a vida com a pontinha da língua na pontinha da colher. Tem gente que fica experimentando a vida assim, sabe? Só onde a gente diz, vida, me dá uma colher de sopa bem cheia. Muito bom. E aí eu encho aquela colher de sopa e coloco na minha boca, e aí vai ter gosto ruim, vai ter gosto bom, vai ter dia ruim, vai ter medo, vai ter tristeza, mas no final das contas a gente vai criando musculatura emocional e vai ficando mais forte aí sim, para desfrutar de uma vida abundante em todos os sentidos. Maravilhoso. Tenho certeza que a gente ficaria aqui conversando mais tempo. E para quem quiser conhecer teu trabalho, Marcel, que ainda não conhece, como é que te encontra? Eu recomendo o Instagram, porque de lá acessa todas as outras, para não dar muitas informações, @Marcel, não tem o, Marcel Scalco com S mudo. Eu vou soletrar, SCALCKO. Marcel Scalco, lá tem muito conteúdo gratuito e também tem nas outras redes, mas vai pro Instagram que lá tá tudo lá. Muito bom, a gente vai deixar a referência aqui no YouTube, para quem está assistindo a gravação, e para quem está assistindo só nas plataformas de áudio, vocês vão fazer uma coisa muito importante pra gente. Se você assistiu esse podcast e ele te ajudou, manda mensagem pro Marcel, manda mensagem pra mim. A gente vai gostar de saber que de alguma forma esse podcast te tocou e te ajudou a ter uma vida mais rica. Marcel, muito obrigada por você estar aqui e poder compartilhar a riqueza da tua vida com a gente, esses aprendizados tão maravilhosos e que por vezes você nem tem tempo de contar no seu conteúdo, verdade, né? É verdade. E hoje você pôde contar aqui pra gente. Foi lindo. E que a sua vida seja cada vez mais rica de experiências, de vivências, financeiramente, e que quando você cresce, todo mundo ao seu redor hoje cresce. Assim. Hoje você entrega, e gera emprego, gera oportunidades e enriquece a vida de outras pessoas através do seu trabalho. Então, parabéns por isso, obrigada por ser quem você é. E que sua empresa, sua vida, sua família prospere cada vez mais. Muito obrigado, querida. Desejo o mesmo para ti e para todos que nos assistiram e nos ouviram. Foi lindo, muito obrigado. Muito bom. Esse foi o podcast Vida Rica. Eu sou a Aline Sopper, eu sou sua mentora nessa jornada de construção de riqueza e prosperidade. E se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva, ou no canal de podcast também, qual for, pode se inscrever também. Até o próximo episódio com mais um convidado muito especial.